se é quarta-feira, você já sabe, né? Tem um quadro Direito do Consumidor. Hoje não é diferente. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o doutor Maurício Vitor, ele que entende tudo e mais um pouco sobre o assunto e que vai trazer informações sobre um assunto que pode ser muito pertinente para você, telespectador. Doutor, tivemos alguns casos ao longo da história do Brasil de overbook, casos de voo que é cancelado, o passageiro acaba ficando à mercê da companhia, esperando por horas no aeroporto. E recentemente aconteceu também com pessoas relacionadas à emissora. Então a gente está falando de algo que acontece ainda nos dias atuais. Caso um cliente, um passageiro, tenha o seu voo remarcado em cima da hora, já no aeroporto ou chegando no aeroporto horas antes do embarque, ou até mesmo quando o voo atrasa por muito tempo, ele aguarda por muito tempo e depois tem essa remarcação. O que esse passageiro deve fazer e qual é o direito dele nesses casos? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Olha, Pierre, realmente, como você refere, não é uma situação incomum, lamentavelmente, né? E é uma situação que gera transtornos para qualquer um. Você não sai de casa programado para viajar sem compromissos assumidos, sem horário a cumprir. Enfim, tem toda uma repercussão, um eventual atraso ou cancelamento. Mas há também direitos do consumidor. E o primeiro passo nesses casos, e a gente tem que orientar o nosso telespectador a isso, e até a nossa equipe, né, nos casos de atraso, a gente manter as companhias aéreas, hoje todas elas têm aplicativos. Então mantenha instalado no seu aparelho celular o aplicativo da companhia aérea que você costuma usar. Isso te traz alguns benefícios para acumular milhas e algumas vantagens para as viagens, mas também é possível, através desse aplicativo, fazer registros e receber informações. Então, em caso de atraso ou cancelamento ou mudança de horário de voo, não é incomum, a companhia tem até 72 horas para lhe comunicar, sem que isso importe em ônus para ela. E esse aplicativo pode ser a forma mais rápida de comunicação. E você também terá tudo ali documentado no aplicativo. Então, nunca esquecer também de fazer prints de tela, qualquer conversa devidamente registrada. Mas se a companhia não avisou com 72 horas de antecedência e você chegou a se deslocar, está no aeroporto, está no aguardo e aquele voo foi remarcado ou até cancelado. Pois bem, para essa situação já há exigências em relação à companhia. Se você tiver que aguardar 1 hora no aeroporto, você tem direito a facilidades de comunicação, serviços de telefonia, internet para você fazer, cumprir compromissos. Se for 2 horas ou mais, você passa a ter o direito a receber refeições, vouchers ou refeições em algum local do aeroporto para que você possa se alimentar. Se este atraso tiver mais de 4 horas, essa remarcação, você passa a ter o direito, inclusive, ao pernoite, né, a hospedagem ou até o retorno para sua casa e aí já com outra repercussão. Você tem o direito ao reembolso integral, né? Se isso não for da sua conveniência, você tem o direito, e estando em local que seja possível, ao transporte do aeroporto até uma rodoviária, até um ponto de táxi, aonde for possível o transporte até o seu destino. Então, eventualmente você se deslocou um trecho, também há uma escala, por exemplo, você tem o direito dessa escala de ou retornar ao seu ponto de origem, e aí sem nenhum ônus para você e com reembolso integral da tarifa, ou até, sendo o caso, o reembolso a partir daquele momento para frente. Enfim, há uma série de condições e há sempre, como referimos, a necessidade de você pontuar lá no consumidor.gov.br e no caso de voos, a ANAC possui uma ouvidoria
para tratar desse tipo de assunto. Agora, doutor, se mesmo diante dessa remarcação de voo, a pessoa teve direito a essa hospedagem, alimentação, e depois foi para um voo 12 horas, 13 horas que mais tarde, né, depois do horário que estava programado, ainda assim ela pode processar a companhia aérea alegando que perdeu compromissos em outros locais, nem que seja passeio, nem que seja uma visita ao museu, alguma coisa do gênero, ela tem direito a processar e pedir uma indenização? Então, esse também é um ponto importante, Pierre, porque tem os direitos previstos pela própria Agência Nacional de Aviação Civil, que nós citamos aqui, e tem aqueles reconhecidos pelos tribunais. Por isso, a gente referiu-se no início à necessidade de registro de todos os fatos. Por quê? Porque, nesse caso que você cita, eu tinha um compromisso com o horário marcado. E aquele atraso, cancelamento e recomposição, me causaram a perda daquele compromisso, ou pelo menos prejuízo em relação àquele compromisso. Pois bem, nesses casos, além de todos os direitos que mencionamos aqui, você ainda pode buscar a via do judiciário e não são raros os casos de deferimento pelo Poder Judiciário, e a jurisprudência já é farta em tal sentido, em direito à indenização do passageiro pelos danos morais e até materiais que sofrer. Quais são os danos materiais? Bom, eu tinha comprado o ingresso para um determinado passeio, para visitar um museu, para uma segunda viagem e que ficou perdido em razão daquele atraso ou cancelamento. Isso enseja o direito à indenização por dano material. E há também aquela situação que não é um mero aborrecimento. Você tinha um sonho, você tinha um casamento para comparecer, você tinha um velório, você tinha um compromisso importante e aquilo te causa um dano interior, extramaterial. Nesses casos, há direito, sim, reconhecido pela jurisprudência, a uma indenização pelos danos morais que aquele fato ele causou, Pierre. E no caso de overbooking, e aqui deixa eu traduzir rapidamente o que é overbooking para o público de casa que não sabe. Overbooking é quando a companhia vende mais assentos no avião do que o que de fato encontra-se disponíveis naquela aeronave, né? Ou seja, vendeu mais passagens do que tem capacidade de transportar passageiros. Nesse caso, qual o direito que o cliente, o passageiro tem, inclusive levando em consideração que muitos são retirados de dentro da aeronave? Como agir nessa hora, doutor? Bom, primeiro passo é o direito a ser embarcado no primeiro voo seguinte da aeronave, com todos os outros direitos que a gente mencionou antes também garantidos. E é claríssimo o direito aí a um dano moral pelo constrangimento e pelo excesso que a companhia cometeu. O overbooking é uma prática que deve ser extirpada do mercado. Por quê? A obrigação da companhia aérea é efetuar, disponibilizar assentos em um número que, inclusive, tenha reserva para alguma emergência. Então, o overbooking ela já usou essa reserva e ainda cadastrou mais passageiros do que comportava no interesse único e exclusivo dela, a companhia. Por quê? Porque ela não quer viajar com assentos vazios. Então, ela passa a ser responsável e aí, sem nenhuma sombra de dúvida, a indenizar esse cliente pelos danos morais sofridos, porque aí ela deliberadamente praticou um ato ilegal. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio. A sua participação enriquece bastante o nosso programa e eu tenho certeza que o público de casa gosta bastante. Inclusive, deixa eu mandar um grande abraço para o Adi Júnior, ele que é fã número 1 do quadro Direito do Consumidor. Toda quarta-feira pela manhã me manda mensagem falando: vou assistir hoje porque tem um quadro que eu mais gosto. Muitíssimo obrigado, um abraço, até a próxima oportunidade. Obrigado a você, Pierre, obrigado à nossa equipe, um abraço para o Adi Júnior. Estamos aqui realmente para servi-lo e servir a todos os nossos telespectadores. E aproveito também, Pierre, para mandar um carinhoso abraço para a dona Luci Tavares, espectadora
diária do Bom Dia Litoral, da TVCI, uma poetisa, carnavalesca, cantora, enfim, múltiplos talentos, uma personalidade parnanguara, mãe, né? Fez recente aniversário e a minha mãe me fez questão de lembrar porque a mãe não foi no aniversário da Dona Lucy, mas depois foi lá fazer uma visita, tomar um café. Então hoje eu mando esse abraço para a Dona Lucy e para todos os seus filhos, que também são figuras marcantes na história de Paranaguá. Dona Lucy, um beijo. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela audiência.